Bolsonaro e Folha de São Paulo juntos? Meus amigos, fazia tempo que eu não me divertia tanto com um artigo publicado. E não é porque o Bolsonaro falou besteira, eu já coloco para que você entenda. Eu concordo com as coisas que ele falou, assim embaixo, realmente ele se posicionou de forma correta. O problema é que isso foi na Folha de São Paulo, um negócio que ele criticava há muito tempo. A imprensa como um todo, o Bolsonaro sempre criticou e com razão, porque a imprensa, diferente do que foi pensada originalmente, ela é muito parcial, essa é a verdade, sendo que não deveria ser assim, mas as coisas são dessa forma. E ele postou esse artigo para poder mostrar a opinião dele, mas foi muito bom porque tem gente que simplesmente surtou com esse artigo dele, e é isso que eu vou estar mostrando hoje para vocês. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, dá uma força aqui pra gente, nós estamos crescendo graças ao seu apoio. Muito obrigado por você que tem me acompanhando constantemente, e se você chegou aqui, todo dia nós postamos vídeos para te manter bem informado. Bora pra notícia. Aceitem a democracia, o povo tem escolhido a ordem, progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião, né, que são bandeiras propriamente da direita e que o Bolsonaro fez questão de mencionar aqui nesse artigo. Esse subtítulo foi tirado do artigo, então vamos lá para ver o que ele falou aqui. Os ventos da democracia sopraram com direção e sentido bem definidos na Argentina, no Brasil e nos Estados Unidos. A maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas, né? Ó, aqui, se você quiser pegar esse artigo para ler, você vai ver muita coisa. Então, cada parágrafo desse aqui, ele menciona alguma coisa, né? Algum fato que o deixa desconfortável. Esse artigo ele foi muito bem pensado, ele é um artigo muito inteligente. Não que o Bolsonaro não tenha essa capacidade, mas eu acredito que esse artigo foi pensado por ele e outra pessoa, ou outras pessoas, né? Ou pelo menos foi revisado por outras pessoas. E é muito interessante a forma que ele se posiciona aqui. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. São as bandeiras que nós da direita levantamos há anos, mesmo sobre graves ameaças autoritárias. Aqui ele já faz uma mençãozinha ali, bem de leve ali, obviamente, a Alexandre de Moraes, né? A resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque de grossos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E é aqui que começa a ficar engraçado, porque ele vai estar falando de pessoas da Folha de São Paulo, obviamente, né, que talvez seja um dos veículos que mais criticaram o Bolsonaro nos últimos anos. Pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la, simplesmente por meio da violência. E a violência que ele vai falar aqui, obviamente não é violência física, né? É a violência verbal, é a violência intelectual, né? Que tem muita gente que sinaliza virtude, não, eu sou de esquerda, então estou preocupado com os meus sociais, e é a galera que torra dinheiro com um monte de coisa e não tá nem aí para o social. Essa é a verdade. E o artigo vai falar de muitas coisas, mas aí teve a crítica, né? Gleisi Hoffmann disse que o artigo de Bolsonaro é como de um assassino defendendo a vida. Óbvio que a Gleisi Hoffmann iria criticar isso. E é muito interessante que ultimamente está tendo um conflito aí da esquerda, da Gleisi Hoffmann, do PT no geral, contra veículos como a Folha de São Paulo e o Estadão, falando que eles não estão se posicionando da maneira que era para se posicionar. Porque o que é engraçado desse pessoal é o seguinte: se a esquerda ganha, tudo bem, tá tudo certo, tudo foi feito de forma democrática. Se a direita ganha, esse assunto nem é mencionado. Tu pode ver, cara, o Fantástico sequer mencionou a vitória do Trump, sabe? Isso aí é um absurdo, cara. É um absurdo ver como é que esse povo consegue ser parcial de uma maneira assim que eles não estão nem aí. Eles simplesmente fazem as coisas no que der na tela, eles vão lá e tá tudo certo. Tudo bem, obrigado. Aqui, ó, o presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, afirmou em rede social que o artigo sobre a democracia assinado por Jair Bolsonaro neste domingo 10 é como de um assassino defendendo o direito à vida. É como apagar da memória do país que o inelegível chefiou uma tentativa de golpe armado contra o presidente eleito. Mentira, não tem prova nenhuma contra isso. E se tivesse, do jeito que as coisas são, principalmente para poder favorecer narrativas dele, sem dúvida o Bolsonaro está preso. E a única coisa que conseguiram prender dele até agora foi o passaporte. Com gente que planejava o sequestro dos presidentes da República e do STF, que tentou sabotar o processo eleitoral e fraudar o resultado. Como? Eu acho o seguinte, cara. Tem muita gente que fala desse negócio de fraude de urna eletrônica, mas bota uma coisa na sua cabeça, você que me assiste e ainda pensa nesse tipo de bobagem. Cara, quem mais do que Bolsonaro, estando eleito, iria ter poder suficiente para poder hackear a urna eletrônica, cara? Quem mais? É com o Lula? Ou qualquer outro integrante da esquerda? Não, cara. Se fosse para poder fazer isso, é óbvio que Bolsonaro iria fazer, porque ele tinha poder para isso. Tá entendendo? Então assim,
É um negócio que, infelizmente, o pessoal ainda não aprendeu. E lembrando, cara, quem elegeu o Bolsonaro não foi a esquerda, foi o anti-bolsonarismo. Bota isso na sua cabeça, se você ainda não se ligou pra tanto. Pô, tem gente que fez o L aí abertamente, não consegue se declarar de forma nenhuma. E por quê? Porque não tá comendo picanha, porque não tá vendo preço mais barato na gôndola, porque tá vendo só falação, não sai nada sobre o pacote do corte de gastos. Inclusive eu já fiz vídeo que essa semana já falando sobre isso. Eu não fala sobre aumento da Selic, fala que a Selic tá aumentando porque o Campos Neto é contra o Brasil, enfim, só bobagem, porque nunca o problema é o governo, nunca. Todo mundo é o povo, é a economia, é o Banco Central, é o Campos Neto, nunca é o governo, eles são os paladinos da justiça. Aí aqui dentro da própria Folha de São Paulo, um cara, esse aqui, o Ricardo Kotsko, não sei, parece meio russo, né? Ele diz assim, ó, publicação de artigo de Bolsonaro, um notório golpista na Folha, é golpe no estômago. É o cara simplesmente destrinchando que tá irado, porque Bolsonaro, que tanto criticou a Folha de São Paulo, tá postando o quê? Um artigo na Folha de São Paulo. É uma choração sem tamanho. E aqui a gente vê outro veículo, né? Folha se revela e já publica até artigo de opinião de Bolsonaro. O Jornal Paulista esqueceu até humilhações a que seus repórteres eram submetidos em público por Bolsonaro, né? Então assim, é uma choração gigante. A galera tá realmente triste, né, com a Folha de São Paulo, né? Não, a gente não era para ser desse jeito, pessoal, mas assim, por quê? Como se originou essa conversa para Bolsonaro publicar um artigo da Folha de São Paulo? Eu não faço a menor ideia. O que eu acho interessante é que esse artigo foi postado e a galera simplesmente tá surtando. Não sei nem o que vai ser daqui para frente, agora que a Folha de São Paulo, um dos maiores veículos de divulgadores de mentiras e de coisas vinculadas à esquerda, agora está sendo palco para Bolsonaro falar sobre democracia. O Brasil tá um caso sério. Para fechar aqui, ó, Folha abre espaço para Bolsonaro, que tentou o golpe de Estado, dar aula de democracia. Cadê o golpe? Foi igual que eu falei ainda agora. Cadê, pessoal? Cadê o golpe? Cadê as tentativas de golpe? Cadê a articulação do golpe? Cadê? Só tem especulação. Se fosse para poder botar Bolsonaro na cadeia, já teriam colocado. E longe de mim ficar dizendo assim que eu sou fanboy de Bolsonaro. Não, ele fez muita besteira, muita coisa que era para ter sido falada ele não falou, e o que não era para ter sido falado, falou, principalmente referente à pandemia, às vacinas. Falou muita besteira, sim. Paulo Guedes fez manipulação de mercado, sim. Isso aí é notório. Eu estou no mercado financeiro desde 2018. Eu já vi muita coisa nesse mercado e sim, Paulo Guedes fez isso. Então assim, eu não tenho nada a falar nesse sentido, porque a minha opinião já é bem clara. Agora, golpe, cara, o pessoal já teria colocado Bolsonaro atrás da grade há muito tempo, mas por que não colocaram? Porque não tem justificativa, não tem prova para isso. E essa aí é a verdade. E esse foi o vídeo de hoje só para poder falar sobre esse alvoroço que houve do famigerado, que isso aqui entrou para a história, tá? O famigerado artigo do Bolsonaro na Folha de São Paulo. Se inscreva no nosso canal e me siga também nas redes sociais, todos os links estão aqui abaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.